Fala aí, Maria, como é que você viu essa medida do Donald Trump anunciada mais de hora falando ali para o mundo todo, e uma ansiedade global a respeito do que seria esse anúncio, né, da taxação para muitos países, quando ele apresenta aquele quadro ali de como os países taxam os Estados Unidos e como os Estados Unidos reagiriam ali com a nova taxação anunciada. Como é que você viu? Maria De Carli, bem-vinda. Oi, Coba. Olá a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Na verdade, foi um grande marco, né, na gestão 2 Trump. Ele chamou esse anúncio de Liberation Day, o dia da libertação. É consistente com o que ele prometeu na sua campanha, consistente com o que ele promete como carro-chefe nesse segundo mandato, que é justamente a guerra tarifária. Aumentar, né, o nível de tarifas de importação nos Estados Unidos para, assim, aquecer a indústria norte-americana, né, que é isso que esse é o objetivo dele, no final de contas, de fato, reaquecer essa indústria. E o discurso dele foi um discurso totalmente para o colarinho azul, do chão da fábrica ali, o eleitor dele. E eu me perguntei um dia anterior a esse anúncio o que iria prevalecer nesse discurso, se seria a política ou a economia. E eu pude ver que, de fato, o Trump está muito consistente e alinhado com a sua promessa política. Ele falou principalmente para o seu eleitor, um discurso que marcou uma nova era nos Estados Unidos, um discurso que apontou como se os Estados Unidos sempre perdessem no jogo, no tabuleiro internacional, e a gente sabe que não é bem assim. Os Estados Unidos ditou toda essa ordem liberal mundial, mas o Trump apontou como se os Estados Unidos fosse quem tivesse mais sofrido com esse sistema que foi implementado pelos próprios Estados Unidos. Então, isso foi o que me chamou a atenção. E o Brasil não foi o mais ferido nessa. No final das contas, tivemos 10%, né, de tarifa. Nós e o Reino Unido fomos o que saímos melhor nessa fita. Interessante isso, né, Bruno Romano? Porque, bem lembrou aqui a Maria, 10% ficou aquém daquilo que muitos projetavam, né? As pessoas estavam esperando até um anúncio de maior taxação para o Brasil. Você acha que, diante do contexto, deu bom para o Brasil na comparação com outros países, com países da Europa principalmente? Os 10% está de bom tamanho para o Brasil? Inicialmente, é um prazer estar aqui com todos vocês. E, de fato, sim, 10% a gente pode falar que saiu barato. Se a gente for considerar que outros países tiveram uma tributação de 20%, 25%, 30%, alguns passaram de 30%, para o Brasil ficou muito bom. Vale lembrar que, apesar de ser muito bom para o Brasil, a gente tem que lembrar o rebote que a gente pode ter apesar disso. Que, inclusive, nós vamos tratar disso, eventuais medidas de reciprocidade. Olha aí, o trava-língua de novo. Reciprocidade. Porque se a gente... 1 milhão, Maria. Você está muito boa no trava-língua. A parte jurídica trava, né? Exato. Mas se a gente for pensar, a gente tem um problema, porque nós estamos exportando, querendo ou não, inflação para os Estados Unidos. No nosso caso, só de 10%, outros países vão exportar uma inflação maior, o que é um grande risco para os Estados Unidos como um todo. Mas a gente também tem que pensar que existe o efeito rebote. Os produtos que são produzidos nos Estados Unidos e que forem exportados para o Brasil, vai ter uma dupla exportação no fim de inflação e no fim os nossos preços podem ser impactados. Então, no fim das contas, saiu barato? 10% está muito bom comparado ao resto do mundo? Está excelente, mas a gente tem esse risco de inflação a rebote, de ir com inflação e voltar com mais inflação ainda. Diego Tavares, meu amigo, muito bom dividir a bancada contigo novamente. A questão é a seguinte, a questão política aí. O Donald Trump está fazendo o que prometeu, esse tipo de conduta dele protecionista, essa taxação, esses anúncios, tudo isso era esperado diante do que ele já anunciava na campanha? Ou ele está surpreendendo? Era esperado sim, Coba. Inicialmente, saudações a você, aos meus colegas de bancada, a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. E, de fato, a Maria trouxe esse ponto e falou muito bem. Era uma promessa de campanha de Trump, ele fez esse aceno para os eleitores que compraram esse discurso, mas nós precisamos mensurar até que ponto esse discurso não inaugura simplesmente uma nova era do comércio mundial no mundo. Não existe vácuo de poder, todo mundo que sabe muito bem. Aonde o Trump está criando esse vácuo com essa política que, enfim, não vou entrar no mérito se ela é boa, se ela é ruim, isso só o tempo dirá.
outros países ocuparão esse espaço. E claro que eu estou me referindo aqui à China, à Rússia, a outras potências orientais que praticamente, sob o ponto de vista do comércio exterior, tornam-se a partir desse momento um novo eixo comercial do mundo. A Rota da Seda, a nova Rota da Seda, por exemplo, sai muito fortalecida com esse movimento e também a continuidade desse avanço que a China vem empreendendo junto aos países africanos também, por exemplo, e falando de Brasil, talvez essa resposta, essa pronta resposta brasileira de aprovar uma reciprocidade não seja, ao meu ver, a melhor opção nesse momento. Como disse aqui o Bruno, saiu barato para o Brasil. E quando nós falamos da nossa relação com os Estados Unidos, nós somos uma nota de rodapé na balança comercial norte-americana. Os Estados Unidos da América são o nosso segundo maior parceiro comercial. Ao lado da China, corresponde a mais de 50% da nossa balança comercial. Então, eu achei do nosso Congresso Nacional uma atitude de certa forma assodada em pautar já uma reciprocidade em relação aos Estados Unidos. Pautar, votar e aprovar, né? Vamos já inaugurar essa rodada? Pediu, Maria? Pedi rapidinho. É que essa reciprocidade, ela veio, na verdade, foi uma resposta à União Europeia. Na verdade, a União Europeia, ela é muito protecionista com os nossos produtos agrícolas que chegam lá. Então, essa pauta, ela já vinha sendo discutida no Congresso atualmente. Veja, não estou passando pano aqui, mas é porque às vezes fica um pouco fora do contexto. Mas aí, eles decidiram pautar agora num momento exatamente propício que a gente vê a convergência das principais economias do mundo adotando essas medidas mais protecionistas. A União Europeia, que é super protecionista, o Brasil também é super protecionista e os Estados Unidos agora também está entrando na moda. Moda do protecionismo, inauguramos essa rodada sobre as reações, ô Rubens. Eu quero também saber a sua opinião. Como é que você avalia essa reciprocidade, esta ideia de reagir na mesma medida que aqui no Brasil, pelo menos, já aconteceu por conta do Congresso? Então, é um pouco é uma luta de um peso pesado, campeão do mundo, em plena forma, com um peso-pena ali, meio gordinho. Isso. São Paulo contra o Corinthians, assim, né? Um forte e um... Normalmente o Corinthians ganha. Mas o Trump está fazendo aquilo que o eleitorado americano quer. E toda medida que você mexe com o sistema é algo que a Bolsa reage, o dólar reage. Os Estados Unidos são superavitários em relação ao Brasil. Pouquinho, 250 milhões, mas eles são superavitários. E essa, na minha opinião, é a maior mudança no comércio mundial, talvez desde da era da história humana, né? Porque, de repente, você ter essa alteração de tarifa dessa natureza, isso mexe com as cadeias produtivas dos países. O Brasil exporta aí minério de ferro, aço, um pouquinho de aviões, peças de aeronáutica. Isso, se aumentar muito, isso começa a influenciar as nossas cadeias produtivas aqui. Mas é um jogo muito perigoso esse do Trump. Vai aumentar. Aumenta a inflação lá, óbvio que aumenta também a produção, vamos ver onde isso vai dar. Agora eu quero trazer para o nosso território aqui, vamos trazer para o quintal de casa no Brasil. Como é que isso vai impactar a economia no Brasil? Isso pode influenciar no desemprego, por exemplo? E aí, Bruno? No desemprego, num primeiro momento, não, até porque a nossa tributação, a nossa taxação acabou sendo de 10%, saiu barato. Mas não, a não ser que esse aumento de carga tributária de exportação acabe gerando nos Estados Unidos uma redução abrupta de compra. E aí, se o mercado americano não comprar, a mercadoria vai travar aqui. E no fim das contas, a gente não vai ter exportação sem poder exportar. Claro que aí a gente vai ter um problema de recessão econômica do nosso lado e aí isso pode gerar o desemprego. Mas, num primeiro momento, eu não vejo esse risco, justamente porque a tributação é muito baixa, 10%, não vai ter um aumento tão relevante assim em termos de valor. Claro que nenhum produtor brasileiro é bobo, ele vai embutir esses 10% no seu preço, e isso, claro, vai impactar no mercado americano, num aumento de preços no mercado americano. Mas, se isso gerar efetivamente uma redução de compra, aí sim nós podemos ter, num segundo momento, a médio e longo prazo, aí sim a gente pode ter um efeito rebote na nossa economia. Você concorda, Diego?
Eu concordo em parte, Cuba, porque é como eu disse no meu primeiro comentário, eu acho que não existem vácuos nessas relações. Certamente esse déficit que ocorrerá eventualmente no mercado brasileiro, ele será ocupado por outro país. Outro país vai mostrar interesse pelas exportações brasileiras com uma taxa muito menor. É uma guerra tarifária, como nós acompanhamos aqui dentro dos nossos próprios estados em relação à questão do ICMS, quem pagar menos, oferecer mais barato, acaba levando. E existe demanda para isso. Nós temos países como a Índia, como a China, novamente, esses grandes países em desenvolvimento no lado oriental do mundo, que tem uma alta demanda por tudo isso que nós exportamos para os Estados Unidos. Então, eu não vejo como impossível uma mudança no nosso eixo comercial aqui. Tudo aquilo que deixa de ser escoado para os Estados Unidos passa a ser escoado para esses países asiáticos. Você sabe que em toda crise uma oportunidade. Para tudo na vida, né? Nas relações pessoais, nas relações profissionais, em todas as crises uma oportunidade. É aí o nascimento de uma oportunidade para o Brasil passar a vender para outros países, fazer novos parceiros comerciais, porque há quem diga que a partir de agora eles vão mirar o canhão da compra para esses países que estão sendo impactados por essa medida do Donald Trump. E aí, eu acho que sim, o Brasil já vem fazendo isso há um certo tempo. A gente, tanto é que a China passou os Estados Unidos e é o nosso principal parceiro econômico, de trocas econômicas, nosso principal destino de exportação também. E o Brasil tem tentado outras frentes, né? Tem atuado com os BRICS, a própria União Europeia, né, está nesse embate com a questão dos produtos agrícolas. E do acordo, né, do Mercosul. O Mercosul, exatamente. Mas, enfim, então acho que é inteligente e estratégico o Brasil olhar para outros horizontes, buscar novos parceiros, e é isso que vai acontecer com o mundo. Eu acho que eu posso estar dando uma previsão aqui pessimista, eu acho que vai ser um período árduo para os Estados Unidos se recolocar como uma nação industrial. Isso já foi superado há um tempo com a teoria das vantagens comparativas, a indústria do mundo foi para outro local, mas, enfim, então vai ser um período árduo para a economia norte-americana, provavelmente vai vir inflação lá, e enquanto isso o tabuleiro internacional dos países vão tentar se realocar. Diego falou 2 vezes e concordo, não existe vácuo de poder. O sistema vai se reestruturar. É o fim de cada império. Aconteceu com a hegemonia, o fim da hegemonia britânica. Seria esse o fim da superpotência norte-americana? A ver. Mas aí tem um ponto também, Maria, só para abrir um pequeno parênteses. O Brasil precisa olhar para novos horizontes. Total. Não adianta aproveitar essa oportunidade para aumentar a dependência da China em relação à nossa balança comercial. Sim. Imagina se a gente começa a mandar mais produtos para a China, exportar mais para a China. Nós já temos uma grande parte da nossa balança comercial dependente da China. A soja, se eu não me engano, é um produto brasileiro que quase 70% da exportação de soja é feita para os chineses. E teve até um burburinho no agronegócio há algum tempo, quando os chineses passaram a buscar alternativas à soja brasileira. Que não eram nossos. Estavam projetando aí prejuízo de bilhões em relação à soja que seria estocada e perdida. Então, é uma oportunidade, como o Koba disse, mas para que o Brasil possa abrir novos horizontes. Tem que ter uma cesta de compradores. Exatamente. Eu acho. É uma lição básica aí de finanças, né? Comércio. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Exato. E outra, mas já está sendo feita assim, ó. Está sendo costurada essa parceria com o Japão, que também tem um protecionismo super grande com a nossa carne bovina lá no mercado interno lá do Japão. O Vietnã, né, com essa viagem recente do presidente Lula, a ver o que vai ser feito e como é que o Itamaraty também vai desenhar essa política de Estado e de comércio. Ô Rubens, como é que você acha que fica a relação Brasil-China e Brasil-Europa depois dessas Brasil medidas? É um micróbio, né, nas relações internacionais. Ele fica aí com... Chega a alguma coisa por cento. E o Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo. Sim. Se não for mais. Porque além das tarifas, você tem uma série de proteções não tarifárias, né, de legislação, de você criar dificuldades burocráticas, que é uma coisa impressionante. Então, essa reciprocidade, se for para valer, o Brasil vai perder e vai perder muito. Agora, o que deve aumentar é a boa vontade entre os não parceiros de hoje. Isso certamente vai melhorar a relação com a União Europeia. Os não parceiros de hoje vão se ver com outros olhos. E uma coisa, os Estados Unidos também têm muito a perder, né? Essas empresas do Vale do Silício, por exemplo, se você tiver uma ação estatal para dificultar o funcionamento dessas grandes empresas
de tecnologia, isso pode criar um problemaço para o Trump e para os Estados Unidos. Por isso que é uma aposta muito arriscada, né? Você fazer um movimento dessa amplitude no tabuleiro mundial. E isso certamente, isso também, além de aumentar a boa vontade, vai aumentar a discordância com os Estados Unidos, portanto, mais os Estados Unidos, que já não é muito bom em muitos países, vai piorar ainda mais. Fala, Bruno. A minha pergunta é no seguinte sentido. Se Donald Trump está fazendo esse anúncio de medidas como uma forma de reciprocidade, até que ponto vai mexer isso na balança comercial? Por quê? Vamos analisar da seguinte maneira. A China tem uma carga tributária para importação de produtos americanos, não só produtos americanos, mas grande parte dos produtos. Alguns produtos chegam a 50%, 60%. Se a gente for analisar, a nossa carga tributária para importação é quase obscena, para ser gentil com a palavra. E se a gente for analisar uma retributividade que chega, salvo engano, das alíquotas que eu olhei, eu acho que a mais alta era 38%, 35%. Por aí. Será mesmo que vai ser tão impactante de fato na economia americana? Para o Brasil, não vai ser relevante, mas e para outros países? Será que realmente vai ter esse aumento todo de preços? Eu, particularmente, não gosto de tributação sobre importação. Eu acho que você acaba criando um desgaste para o produto importado e você acaba dando um conforto muito grande para a sua empresa nacional fazer de maneira tranquila. Eu vejo um livre mercado de uma maneira muito mais bem aceita nesse sentido. Mas já que é em termos de reciprocidade, qual vai ser o impacto de fato? Outros países estão tributando muito mais. Será que nesse ponto de reciprocidade os Estados Unidos não estão pensando por um olhar do tipo, eles me tributam, vou tributar pela metade, ainda assim vai ser bom? Fala aí, Maria. Eu faço coro ao que o Bruno disse aqui, também sou a favor do livre mercado. Quanto menos barreiras, melhor. Mais parcerias econômicas é mais vantajoso para os países. É engraçado que eu estava até ouvindo um podcast de economia esses dias e ele apresentou um caso que foi bem sucedido com aumento de taxas do protecionismo. Foi na Coreia do Sul, nos anos 60 e 70, que impactou no crescimento da Hyundai. Esse foi um dos únicos e poucos casos que eles apontaram como bem-sucedido no aumento de tarifas. E eu queria mencionar também, em 2019, o Trump aumentou as tarifas sobre as linhas brancas lá nos Estados Unidos, que é a linha de máquinas de lavar e tudo mais. Isso gerou um efeito cascata em todo o setor, impactando muito nos preços e foi muito problemático.